Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, né, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje são as primeiras comunidades. É um TD onde nós vamos analisar um pouco como era que viviam e sobreviviam as primeiras comunidades. Vamos conhecer a história das primeiras comunidades? Vamos lá. As primeiras comunidades humanas, pessoal, surgiram provavelmente na África, tá? Eles viveram um mundo muito diferente do nosso. Vocês, no decorrer da nossa aula, vão poder perceber isso. Embora não mais existissem os dinossauros, né, eles vagavam pelas savanas e florestas em meio de animais gigantes, animais ferozes, como o mamute e o tigre, tá certo? Os primeiros homens, eles não tinham, né, para sua defesa mais do que galhos de árvores, porque eles não usavam outro tipo de ferramentas, tá bom? Mas também eles usavam pedaços de pedras, né? Mas eles tinham a capacidade de pensar, capacidade de descobrir, e eles também poderiam fabricar os instrumentos e seus utensílios também, tá? Os primeiros milhares de anos da vida no planeta são chamados de pré-história ou pré-histórico, que são os tempos pré-históricos. Você pode estar se perguntando aí, vale, professora, essa aula de ética tão parecida com a história? Sim. Estamos hoje fazendo esse link, né, com a história, por conta do nosso tema, que são as primeiras comunidades, e a gente vai retratar no decorrer sempre da nossa aula, abordando esse homem lá na pré-história, como era que ele se desenvolvia, como era que ele vivia, que o homem nesse período ele era caçador, coletor, tá certo? Então, o que é que acontecia? Nós só podemos saber, tá, sobre a vida desse período aqui através das descobertas arqueológicas, tá bom? Porque nesse período aqui eles não tinham escrita ainda para registrar o que acontecia com eles, né? Você sabe como é que é dividido o período pré-histórico? Sabe? Ele é dividido em paleolítico e neolítico, tá? O período pré-histórico ele costuma ser dividido dessa forma. Vamos ver aí. Entre os dois períodos, né, existe uma fase que nós chamamos de mesolítico, em que convive, né, característica daqueles dois momentos, que seria característica do paleolítico e do neolítico, tá? Nos últimos anos do neolítico, né, após a descoberta da metalurgia, são conhecidos como a idade dos metais, porque a partir do momento que eles descobrem a metalúrgica, aí esse período vai ficar conhecido como a idade dos metais, né? E nós vamos ver como é que vivia o homem no período paleolítico. Você sabe como era que o homem ele vivia para sobreviver? Fazia, aliás, para sobreviver. Nós vamos ver que o homem do paleolítico, pessoal, eles viviam em bandos, né? Nômade. O que é nômade, professora? Era que não tinha moradia fixa, eles não viviam, né, em um lugar para sempre. Por que eles migravam? Eles migravam de um lugar para o outro, tá? Era justamente por conta das condições de sobrevivência, de acordo com as estações do ano, tá certo? Quando ali faltava para que a sobrevivência para eles em relação a frutos, a ervas, que nós vamos perceber que eles viviam dessa coleta, tá certo? Aí eles migravam de um lugar para o outro, em busca da sobrevivência deles. Por isso que nós chamamos de nômade, porque não tinham um lugar fixo, uma moradia fixa. Quando aquele determinado lugar não tinha mais condições de sobrevivência por conta da alimentação, eles buscavam outro ambiente, tá, para poder sobreviver. Não produziam seus próprios alimentos, né? Eles comiam raízes, frutas, né?
ovos, mel de abelha, peixes, moluscos, muitas vezes vermes, pequenos animais, qualquer coisa que pudesse saciar a fome deles. Nesse período aqui, eles ainda não tinham descoberto a agricultura. Aparentemente, eles não tinham leis ou governos, né? Eles seguiam um líder, que era um dos membros do bando, né? Alguém que conhecia os campos de caça, né? E as ervas e as plantas que eles poderiam comer, tá certo? Então, a forma que eles se alimentavam, a maneira era essa. Eles viviam da caça, da pesca, né? Eles comiam as raízes, as ervas também, tá certo? Algo que viesse saciar a sua fome. E os tipos de ferramentas que eram utilizadas nesse período aqui? Nós vamos ver que as primeiras ferramentas eram de pedras, né? Depois madeira e osso, né? As facas, os rapadores, as pontas de lanças, flechas, agulhas, os arpões, como vocês estão vendo aí nas imagens, eram justamente as ferramentas usadas nesse período paleolítico, tá? Vamos recordar um pouquinho aí. Nós vamos ver aí como era que viviam as primeiras comunidades humanas. Vocês lembram que nós abordamos no início? Vamos ver. As primeiras comunidades humanas viviam de maneira bem primitiva e rudimentar. Nós falamos no início do nosso slide a forma como eles faziam para sobreviver, né? Então, eles tinham uma maneira primitiva, eles tinham uma maneira rudimentar, tá certo? Normalmente, nômades, como já foi falado, iam de um local para o outro, tá certo? Porque quando ali se esgotavam os recursos vegetais ou animais da região, eles precisavam se alimentar. E não tendo mais essa possibilidade, eles procuravam outros locais, tá certo? Que desse essa possibilidade de alimentação a eles. E como era a alimentação nesse período paleolítico, vocês lembram? Vamos recordar aí, né? Pessoal, olha, até mais ou menos 10.000 anos atrás, né? Os humanos ainda viviam da coleta de frutas, como eu já expliquei, de raízes e de outros vegetais também. Só que eles começaram a desenvolver o hábito de se alimentar, tá? De proteína, se alimentar de animal, decorrentes de quê? Da caça. Tá bom? Somente depois é que vai haver a descoberta da agricultura, quando eles descobrem que eles podem ali, que daquelas sementinhas jogadas no chão ali florescia, e a partir dali eles começaram a entender que eles poderiam plantar e colher para a sobrevivência deles, tá bom? Agora, pessoal, é hora da nossa correção. Nós vamos aí corrigir algumas atividades passadas das nossas aulas, que nós não tivemos ainda a oportunidade de corrigir. E lembrando que nós vamos fazer essa correção somente das atividades que não sejam respostas pessoais, ok? Então, vamos lá, nossa correção. Vamos lá. Na página 28, vocês têm aí a segunda questão. Vocês podem acompanhar aí através do livro de vocês, tá bom? Na segunda questão, ele pede para você escrever 10 palavras-chave relacionadas ao assunto que está sendo trabalhado, né? Aí ele vai trazer um quadrozinho aí, que tem na página 28 do livro de vocês, e vocês vão ordenar de acordo com as numerações. Por exemplo, número 1, número 1 e número 1, você vai juntar as sílabas e formar as palavras, e assim por diante, tá bom? Então, quais foram, de acordo com a ordenação dessas sílabas, do número 1, qual seria a palavra correta? Seria a palavra autonomia, tá? Já lá no 2, de acordo com as sílabas, seria a palavra sozinho, porque você vai ordenar. Aonde tiver 2, né, assim que o livro está te explicando, né? Se lá tinha a sílaba só, era o número 2, tá? De acordo com a explicação aí do livro, você ordena as sílabas de acordo com a numeração. O 3,
né? A palavra seria o lazer, a sílaba do lá e do z, lazer. Você iria juntar 3 e o 3, que iria formar a palavra lazer. O 4, família. 5, confiança. O sexto, né? O 6 aí, perdão, é o tempo. O 7, o respeito. Vocês estão fazendo a junção das sílabas, ordenando a numeração, né, para dar esse resultado dessas palavras, né? O 8, consciência. 9, liberdade. E o 10, cuidado. Ok? Agora vamos para a página 30. Nós estamos fazendo a correção somente daquelas atividades que não têm resposta pessoal, tá bom? Na página 30, questão 8, vocês têm a seguinte pergunta. Há 4 pontos importantes para você gerar confiança nas outras pessoas. Seria credibilidade, coerência, aceitação e clareza. Aí ele diz o seguinte: pesquise cada uma dessas palavras no dicionário e escreva o significado delas. Em seguida, reflita como cada um desses conceitos pode ajudar o ser humano a se humanizar. Então, a primeira palavra que você iria lá para o dicionário buscar lá o significado seria a palavra credibilidade. Você conseguiu achar o que significa credibilidade? Teria a característica de quem é confiável, honesto, leal, sincero, ok? No item B, você ia pesquisar o significado da palavra coerência. Qualidade de quem é coerente, lógico e racional. No item C, você iria pesquisar o significado da palavra aceitação, que seria ação ou efeito de aceitar, receber e acatar. No item D, a palavra seria clareza. Qual seria o significado aí de clareza? Qualidade do que é claro, fácil de aprender ou de entender. Certo? Agora, vá lá para a página 31. Na questão 10, ele diz o seguinte: leia cada característica abaixo e escreva no local apropriado. CR, se for uma situação relacionada à credibilidade. CO, se for uma situação relacionada à coerência. A, se for, né, uma situação relacionada à aceitação. E CL, se for algo relacionado à clareza. Ok? Então, vamos lá? No item A, ele diz assim: se marcar um compromisso para as 5 horas, às 5 horas esteja lá. Isso aí seria o quê, pessoal? Coerência, credibilidade, clareza, aceitação, né? Seria o CR. O CR seria uma situação relacionada à credibilidade. Porque se nós marcamos um horário, nós temos que chegar naquele horário marcado. Para quê? Para que a gente possa, né, ter a credibilidade e a confiança, não é mesmo? O item B diz assim: se a pessoa diz que gostou de sua ideia, é porque realmente gostou. Seria o CO. O CO estava significando o quê? Qual a situação? CR, nós falamos que seria a situação relacionada à credibilidade, e CO seria a coerência. A pessoa diz que gostou de sua ideia porque realmente gostou, é coerente. Não é isso? Vamos para o item C. Se a outra pessoa tem uma opinião diferente, isso não é razão para conflito. A resposta seria o A. E o A estaria relacionado aqui com qual situação? A situação de aceitação, tá? Se a outra pessoa tem uma opinião diferente, tá certo? Não há razão para um conflito, tem que haver aceitação. Já no item D, não esconda o jogo, passe os outros as informações relevantes. Seria o CL. CL seria o quê? Credibilidade? Coerência? Não, o CL estava relacionado a uma situação de
Reza, porque não esconde o jogo, passa aos outros as informações relevantes, correta. Então, a situação de clareza, ok? Agora vá para a página 35. Aí a primeira questão da página 35, lembra daquele textozinho da aula passada que falava sobre as mães, sobre a questão do lazer, a história de Paulinho? Então vamos lá. Primeira questão diz assim: no texto acima, que foi o texto que nós abordamos na aula passada, como os pais se colocavam em relação ao lazer do filho, que seriam os pais de Paulinho? Aí tem uma sugestão aqui de resposta, tá? Os pais de Paulinho, né, eles encaram o lazer da criança como desperdício de tempo e energia. Lembrando um pouquinho aqui da história da aula passada, né, que os pais atarefavam tanto Paulinho nos afazeres, lhe dando muitas atribuições que Paulinho não tinha tempo para brincar, para se divertir, lembram disso? Se não, volta lá na nossa aula e assiste novamente, tá bom? Então, os pais encaravam o lazer, né, do filho como um desperdício de tempo e de energia, tá bom? Na segunda questão, faz a seguinte pergunta: como os pais devem interferir no lazer das crianças? E aí, como é que os pais? Eu tenho uma sugestão aqui de resposta para vocês. Vamos ver? Os pais devem compreender que as crianças, né? Os pais devem compreender que as atividades de lazer constitui um importante elemento na formação emocional física da criança. Isso quer dizer que os pais precisam entender que as crianças necessitam do lazer, tá? Mas também deve-se dosar o tempo gasto com a diversão, tá certo? Ensinando o filho a ter prioridades, porque também a gente não vai passar o nosso tempo todo também só em uma atividade de lazer e deixando também as nossas responsabilidades como o estudo, não é verdade? É isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Lembrando que esse TD da nossa aula de hoje, das primeiras comunidades, né, vai estar lá também no Classroom, tá certo? Para que vocês possam também estar fazendo a leitura desse TD. E dúvidas, vocês já sabem, né, como esclarecer as dúvidas conosco. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.